Como uma pequena vila nas margens do rio Tibre se transformou na capital de um dos maiores impérios da história. A história de Roma é repleta de mitos, batalhas, líderes carismáticos e tragédias. De uma simples aldeia de pastores ao coração de uma civilização que mudou o curso da história, hoje você vai conhecer a jornada que fez de Roma a eterna Roma. 1. O nascimento de Roma. Mitos e realidade. Tudo começa com uma lenda. Rômulo e Remo, filhos da princesa Reia Sílvia, descendentes do herói troiano Enéas, foram abandonados à beira do rio Tibre e encontrados por uma loba que os alimentou. Crescendo como guerreiros, os irmãos decidiram fundar uma cidade. Em meio a desentendimentos, Rômulo mata Remo e se torna o primeiro rei de Roma, estabelecendo as bases dessa civilização em 753 a.C. Esse mito representava algo importante para os romanos, um símbolo de força e superação. No entanto, por trás da lenda, a fundação de Roma provavelmente foi o resultado da fusão entre culturas, os latinos, etruscos e gregos. Enquanto os etruscos contribuíram com seu conhecimento em engenharia e arquitetura, os gregos trouxeram suas crenças e filosofias. Essa mistura foi o alicerce da cultura romana, que se orgulhava de seu ecletismo e pragmatismo. Se está gostando do vídeo, não se esqueça de mostrar seu apoio. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias épicas da Roma Antiga. 2. A monarquia romana e a ascensão da República. Roma começou com um sistema monárquico. Ao longo de seus primeiros 250 anos, 7 reis governaram a cidade, incluindo Rômulo, que iniciou tradições importantes. Os últimos 3 reis, porém, eram etruscos, e foram eles que introduziram grandes avanços, como a construção de aquedutos, esgotos e templos. Mas o último rei, Tarquínio, foi deposto por causa de sua tirania, e após um evento escandaloso envolvendo sua família, a monarquia caiu. Com isso, surge a República Romana em 509 a.C. Na República, Roma se tornou uma cidade governada por 2 cônsules eleitos anualmente e um senado composto por patrícios, a elite romana. No entanto, os plebeus, a classe comum, não tinham poder real. Essa desigualdade gerou conflitos internos, que resultaram em concessões aos plebeus, como o direito ao tribuno da plebe e a criação das leis das 12 tábuas. Assim, Roma estabeleceu uma base jurídica, que serviria como modelo para muitos sistemas legais futuros. 3. Expansão territorial e guerras púnicas. Com seu governo estabilizado, Roma começou a expandir suas fronteiras. Mas ao se expandir pela Península Itálica, Roma encontrou um grande rival, Cartago, uma poderosa cidade-estado na costa norte da África. Essa rivalidade deu origem às Guerras Púnicas, uma série de 3 conflitos violentos. Na Segunda Guerra Púnica, Cartago quase destruiu Roma sob a liderança de Aníbal, que cruzou os Alpes com elefantes. No entanto, os romanos se recuperaram e, após uma série de batalhas épicas, venceram os cartagineses e conquistaram o Mediterrâneo Ocidental. A derrota final de Cartago na Terceira Guerra Púnica marcou o fim de sua influência e consolidou Roma como a maior potência do Mediterrâneo. 4. Conquistas culturais e a influência grega. A conquista da Grécia e das cidades helenísticas trouxe uma enorme influência cultural para Roma. Os romanos admiravam e imitavam a filosofia, a literatura e a arte gregas, integrando-as em sua própria cultura. Eles romanizaram figuras gregas, dando novos nomes aos deuses e adaptando obras e histórias gregas ao estilo romano. Essa fusão cultural não apenas enriqueceu a sociedade romana, mas também tornou Roma uma civilização mais sofisticada e cosmopolita. 5. As guerras civis e a ascensão de Júlio César. Mas a República, com seu sistema de governança, começou a se fragmentar. Generais populares, como Caio Mário e Sula, disputavam o poder e ameaçavam a estabilidade da República. O cenário ficou ainda mais complexo com a ascensão de Júlio César, um líder militar ambicioso. Após conquistar a Gália e expandir ainda mais o território romano, César desafiou o Senado e marchou sobre Roma.
Após derrotar Pompeu, seu maior rival, César se tornou ditador vitalício. Mas sua concentração de poder causou grande descontentamento entre os senadores, que o assassinaram em 44 altura a.C. Esse ato, em vez de restaurar a república, apenas intensificou as guerras civis. 6. O início do Império com Augusto. Após a morte de César, uma nova luta pelo poder emergiu. Caio Otávio, mais tarde conhecido como Augusto, derrotou Marco Antônio e assumiu o controle absoluto de Roma. Em vez de se proclamar rei, Augusto usou o título de Príncipe do Senado e se apresentou como um restaurador da República, embora de fato fosse o primeiro imperador. Esse período, conhecido como Pax Romana, foi uma era de paz e prosperidade que durou cerca de 200 anos. Sob o governo de Augusto, Roma construiu estradas, aquedutos, templos e monumentos. A cidade de Roma tornou-se um símbolo de poder e grandiosidade, com sua infraestrutura impressionante que incluía o Coliseu e o Panteão. 7. Os imperadores e a dinastia Júlio-Claudiana. Após Augusto, o poder foi transmitido a membros de sua família e aliados, incluindo figuras como Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. Alguns governaram com justiça, enquanto outros se tornaram notórios por suas extravagâncias e crueldade. Calígula é lembrado por sua megalomania, chegando ao ponto de nomear seu cavalo como cônsul. Nero, por sua vez, é famoso por sua suposta responsabilidade no grande incêndio de Roma e pela perseguição aos cristãos. Esse período foi marcado por escândalos e assassinatos dentro da própria família imperial. 8. O auge e a expansão máxima do Império. Durante os séculos II, Roma alcançou seu auge territorial sob o comando de imperadores como Trajano, que expandiu o império até a Mesopotâmia. Seu sucessor, Adriano, consolidou as fronteiras e construiu monumentos, incluindo a Muralha de Adriano na Britânia. Ele focou em fortalecer as fronteiras em vez de expandir ainda mais o território. Outros imperadores notáveis incluem Marco Aurélio, o imperador filósofo, que escreveu suas reflexões em Meditações enquanto enfrentava ameaças externas ao império. Contudo, após sua morte, o império começou a sofrer com crises internas e dificuldades de sucessão. 9. O declínio, crises e divisão do império. O terceiro século trouxe uma série de crises, invasões bárbaras, guerras civis e uma economia fragilizada. Em resposta, o imperador Diocleciano dividiu o império em duas partes, criando a tetrarquia, um sistema com 4 governantes para facilitar a administração. Contudo, esse sistema não trouxe paz duradoura e o império continuou a enfraquecer. Foi Constantino, o Grande, que reunificou o império e mudou a capital para Bizâncio, renomeada Constantinopla. Ele também legalizou o cristianismo, transformando-o em uma religião importante dentro do império. Mais tarde, Teodósio tornou o cristianismo a religião oficial de Roma e dividiu o império entre seus filhos, o que gerou a separação definitiva entre o Império Romano do Ocidente e o Império Bizantino no Oriente. 10. A queda do Império Romano do Ocidente. A partir do século V, o Império do Ocidente entrou em colapso. Tribos germânicas, como os visigodos e os hunos, invadiram o império, saqueando Roma em 410 d.C. e novamente em 455 d.C. Finalmente, em 476 d.C., o último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augustulo, foi deposto, marcando o fim do império. Contudo, o Império Bizantino sobreviveu e preservou parte da herança romana por mais 1000 anos, até sua queda em 1453. Roma, embora destruída politicamente, deixou um legado cultural e histórico que ainda ressoa nos dias de hoje. 11. Curiosidades romanas. O lado desconhecido de Roma. Para finalizar, algumas curiosidades sobre Roma. As arenas do Coliseu eram inundadas para batalhas navais, e os romanos tinham até um deus das flatulências, chamado Crepitus. A expectativa de vida média era de cerca de 25 a 30 anos, devido às guerras e às condições de saúde precárias.
E apesar de toda sua grandiosidade, o Império teve um fim que lembra que até as maiores civilizações são vulneráveis à passagem do tempo. E para continuar mergulhando na história de Roma, recomendo um vídeo incrível onde exploramos a vida dos mais famosos gladiadores romanos. Com certeza vale a pena assistir. Te vejo lá. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma de nossas aventuras pela história.